Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. É uma satisfação estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade até 12h30. Seja muito bem-vindo e a partir de agora a gente libera o nosso WhatsApp para sua participação através de 9949-1009 e simultaneamente através do nosso chat no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM e você encontra a gente por lá com som e imagem de altíssima qualidade. Nesta edição vamos falar dos desafios do mercado agro, sustentabilidade, tecnologia e competitividade. Já está com a gente nesta edição Vlamir Brandalize, ele que é engenheiro agrônomo especializado em mercados agrícolas e também é professor. Tudo bem, Vlamir? Satisfação falar com você. Tudo bem, tudo certo, Leonardo. Então aí vamos tentar colaborar aí com o produtor, tentar dar alguma informação aí que possa servir de ferramenta aí para fazer bons negócios. Com certeza. Vlamir, vamos à sua apresentação, por mais que eu imagine que todo mundo já te conhece, que você é uma figura extremamente conhecida no meio agrícola, mas é sempre bom, né, ter essa apresentação, por acaso alguém que não o conheça. Olha, Leonardo, eu sou engenheiro agrônomo de formação já há muito tempo, né? A gente trabalha na área de consultoria de agroeconômica, a gente tem um escritório que faz consultoria, informativos de mercados, agrícolas, principalmente na área de grãos. Uma das atividades minhas eu sou professor de MBA também. Além disso, uma coisa que eu gosto, minha família é de tradição agrícola, né? Mas eu sou produtor também aqui no sul do Paraná. Então, essa é a parte que eu gosto mais, né? Por isso que eu gosto de estar no campo, né? Já estive muitas vezes no Rio Verde, na região, batendo papo com o produtor, porque eu também aprendo aí, né, com o produtor em cada região que a gente vai. E eu consigo colocar tudo isso aí também em prática na minha propriedade, né? A gente consegue colocar uma propriedade com produtividade e sustentabilidade, né? Como é hoje o tópico aí nosso, além de dar as tendências do nosso agro aí, mas também a sustentabilidade do produtor, a questão ambiental. Hoje a gente é muito visado, né? Hoje nós somos uma vidraça no mundo e todo mundo querendo jogar pedra, né? Como se a gente fosse o carrasco do meio ambiente. Na realidade, a gente tem que conseguir mostrar para todo mundo que a gente é o pequeno empresário, né? Que a gente que mantém um meio ambiente saudável. Aí o Brasil tem uma legislação ambiental muito forte, provavelmente a mais moderna e a mais dura do mundo. Então nós temos uma condição de ser exemplo do mundo e não ser cobrado pelo mundo como sendo o carrasco, né? Sim, com certeza. Nos fale sobre a sua empresa de consultoria. Olha, a nossa empresa de consultoria, ela trabalha com alguns modos de serviço, por exemplo. Nós trabalhamos com informativos. A gente tem uma tradição de informativos de mercado de soja, de milho, de arroz, que já tem praticamente 40 anos de história. Nós temos a parte do escritório que faz a parte de consultoria na área de produtores, para dar suporte ao produtor em negócios, né? No caso, na hora da decisão do produtor, o produtor entra em contato com a gente e ele explica a situação dele. Então nós temos esse tipo de serviço para estar junto ao produtor. Nós temos uma parte que faz viabilidade econômica em negócios, de produtor, de empresas. Nos últimos tempos a gente fez muito trabalho na parte de viabilidade econômica de indústrias de etanol. Nós fazemos parte de viabilidade econômica de empresas que vêm se instalar no Brasil, de viabilidade do agronegócio, de fertilizantes, de defensivos. A gente participa também com empresas em feiras, por exemplo, para estar lá com apoio ao produtor, nessa parte de treinamento. A gente dá curso de comercialização, cursos de formação de preços, nessa parte de ensino, né? Além de que um dos pontos importantes que eu faço, no caso, daí o escritório tem, mas quem faz sou eu, é a parte de palestras de mercado. Aí a gente faz em todo o Brasil, Mercosul, o mundo inteiro a gente já fez palestras da parte do agro mundial brasileiro, dos principais grãos, né? Então a gente, a Vulcânia aí trabalha dentro de uma gama grande dentro desse serviço
na parte de apoio ao setor produtivo, ao setor industrial, setor de revenda, setor cooperativo, setor que está crescendo muito, o setor da indústria de bioenergia, né, que a gente também ajuda bastante na área de parte de projeto de viabilidade econômica. Né? Wlamir, 40 anos de experiência é muita coisa, né? Como consultor de mercado, palestrante, mais de 2.600 palestras, tem realmente muita experiência. Comenta para nós sobre as principais dores e também os principais prazeres de ser consultor de mercado. Olha, nós tivemos vários momentos nesse período todo, né? Momentos que a gente vê o produtor passar por muito aperto, né? Eu já estive aí em Rio Verde no momento, há algumas décadas atrás, né? Até algum dia atrás eu estava aí na Comigo, aí conversando com o pessoal, e o nosso presidente da Comigo aí lembrando que num passado que eu estive dando uma palestra para eles, isso já há mais de 30 anos, estava num momento em que o produtor estava na insolvência, né? As cotações não pagava nem metade do custo de produção da produção de soja, de milho, e naquela época eu lembro que era triste a gente comentar, mas a gente estava vendo um momento de seleção de produtor, então isso é ruim da gente olhar e colocar, né, expor isso numa palestra. Fato que a gente não vê isso mais, né? Hoje em dia a gente só vê o setor crescer e realmente quem sai do setor é por questão de oportunidade e outras coisas, mas nós já tivemos momentos tristes, né, de produtor não ter condição de ficar e ter que abandonar, perder tudo que investiu em função dos momentos, né, porque o setor agrícola vive muito de ciclos, né, então tem o ciclo de alto que nós já tivemos, agora nós estamos vivendo um ciclo de baixa, provavelmente no fim já do ciclo de baixa, então a retomada. Então os momentos mais difíceis da gente é esse momento que a gente tem que ir para os locais, para o interior do Brasil e mostrar para os produtores e tudo que alguns não vão sobreviver, né? Isso é a realidade que a gente tem que mostrar, a gente não pode esconder e levar uma fantasia, né? Tem às vezes opiniões que levam fantasia para o produtor, né? E não é o que a gente gosta de mostrar, a gente gosta de mostrar a realidade e os caminhos de melhores condições para o produtor. Mas nos últimos anos foram mais alegrias, né? Nós vimos aí o setor crescer. Eu vejo que eu fui agora, há poucos dias atrás, do Rio Verde. Para mim é um privilégio de uma cidade pujante, né? Uma cidade que eu conheci há praticamente 40 anos atrás, que era uma cidadezinha pequena, vamos dizer assim, era um vilarejo, e hoje já é uma mega cidade com uma infraestrutura gigantesca, como mudou. E isso tudo em cima de um setor que chama o agronegócio, né? Desde o grão, da pluma, do algodão, que também na região, o café, aliás, o feijão, que também circula ali, mas principalmente soja e milho, que deu lastro aí a parte industrial aí da cidade. Isso a gente ter vivido o momento antes, o agora e o que é o futuro que está acontecendo aí, né? Esse é um exemplo típico aí, porque Rio Verde já é um ícone brasileiro, né? Se a gente for selecionar aí 4, 5 lugares do Brasil, o Rio Verde sempre vai estar entre esses 3, 4, 5 lugares de evolução e de crescimento da cidade, da população e tudo, né? Wlamir, diante de tudo isso que você falou para nós aqui, sobre essa questão do agronegócio, de que forma ele promove, né, impulsiona o crescimento de uma cidade, você acredita que ainda tem muita gente que não entende o que é o agronegócio? Ele faz parte da vida de todos os brasileiros? Se você acredita que sim, explica para nós o que é o agronegócio. Olha, é mais uma tristeza a gente falar, porque como a gente tem muito contato com o pessoal da cidade também, ainda hoje, quando você vê o pessoal falar agronegócio, tem muita gente que tem uma repulsa com relação à palavra, né? Parece que é uma palavra negativa. Porque o setor agrícola brasileiro, o pecuário, né? Que em resumo é a palavra agronegócio, né? Porque envolve tudo, né? Desde a produção dos equipamentos, máquinas, e todo mundo faz serviço em cima, né? Não é só o produtor, é uma gama de coisas que envolve.
Ainda hoje ele é mal visto, porque nós temos uma parte importante da sociedade brasileira que ele luta contra, né? Porque existe uma parte isso a gente pode falar do próprio governo que está atuando hoje, nunca levou a sério, né, o setor, como é o melhor setor da economia brasileira, né? Dá para ver que a economia brasileira não virou aí um país de quinto mundo, que nem alguns vizinhos nós estão, justamente porque nós não paramos, né? O setor agrícola brasileiro só desenvolveu. Até esses dias atrás eu estava dando uma entrevista para uma agência internacional, porque eles geralmente fazem consulta para nós aqui no escritório, né, sobre tendências do agro, não só o brasileiro como o mundial, e eles apontando uma frase importante aí para ver como é que é o contexto do que é o agronegócio, né? E nós tivemos uma declaração não muito feliz do nosso presidente, apontando que porque o dólar tinha subido muito na semana atrasada, se não estou enganado, e ele alegando que o pobre não compra dólar, o pobre não tem problema com o dólar. E daí essa agência nos perguntando sobre o mercado e tudo, e por coincidência o repórter pedindo questão do pobre e do dólar. E eu, como professor, eu tenho que esclarecer, primeiramente porque quando tem essas flutuações de dólar, para ver a importância do agro e do dólar, da economia estável, provavelmente o dólar ele afeta muito mais o pobre do que o rico, porque eu expliquei lá, o pobre quando ele levanta pela manhã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tomar um café, ele vai comer um pãozinho, que seja um francês, comer uma manteiguinha, que é a margarina. O café é dotado, no mundo inteiro ele é dólar. O pãozinho é do trigo, é dólar no mundo inteiro. A manteiguinha, que é a margarina, que é produzida em Rio Verde, também tem na indústria aí, né? Ele é em dólar, porque a soja é em dólar, o farelo é em dólar, o óleo é em dólar. Então, o pobre, a população de menor poder aquisitivo, de manhã já começa o dia pagando em dólar. Então, se o dólar sobe, ele paga mais caro. E até eu brinquei com o repórter, falei, o rico, que é o muito rico, ele não tá nem aí com o dólar, se for ver. Porque quando o rico levanta, ele vai comer um mamãozinho. E o mamãozinho é feito lá no Espírito Santo, a maioria do mamão brasileiro, e ele não é baseado em dólar, ele é na oferta e demanda brasileira, ele é em reais. O rico vai tomar de manhã, o muito rico, ele toma champanhe, um espumante de manhã que é feito na Serra Gaúcha, que também não é lastreado em dólar. E o repórter, mas olha só aí como é que se conseguiu analisar a condição. Então, por isso que é importante a gente colocar para o segmento das cidades a importância que é o agronegócio, porque o agronegócio está desde a hora que a pessoa acorda, primeiramente que quando ele acordar, ele está envolvido ali num lençol, ou quando ele vai lavar o rosto numa toalha, que é algodão, que é o agro. A hora que ele vai para a cozinha, que ele vai tomar um café, ou um suco de laranja, que seja, comer o pãozinho dele, é o agro. A hora que ele vai colocar a roupa para ir trabalhar, é o agro. Ou seja, ele não sai do agro, o agro está dentro de qualquer um cidadão da cidade, do campo, no dia a dia, 24 horas por dia. Por isso que é importante a gente colocar para as cidades, para poder valorizar o segmento agro, que é o negócio mais importante do Brasil, porque o Brasil é privilegiado no mundo, porque temos sol, temos a natureza, temos água, nós temos a condição, hoje nós somos o maior exportador mundial do agro, por exemplo, só para dar um exemplo, o ano passado, 2023, nós fomos o maior exportador mundial de soja, de milho, de laranja, de café, de açúcar, de fumo, até fumo que o povo no mundo fuma aqui no Brasil, o pessoal diz, o pessoal está fumando menos, hoje está se fumando mais o pendrive aí, né, aquela maquininha, que vem da China, mas a China importa fumo brasileiro para fazer a nicotina e colocar dentro daquele trequinho que vem para o Brasil, e o Brasil é o maior exportador mundial de fumo também, que é de pequenos produtores, ou seja, e é agro, vê como é que
nós circulamos dentro do agro aí, geral. Então, nós somos o líder, e o líder ele é penalizado. Geralmente o líder ele é visto para todo mundo quer derrubar o líder, e principalmente nesse momento em que existe uma crise internacional econômica acontecendo, e principalmente a Europa está sofrendo muito por causa da própria guerra da Ucrânia com a Rússia, que elevou muito o custo da energia dentro da Europa por causa das sanções frente à Rússia, e a Rússia parou de vender praticamente o gás da Rússia lá para fazer energia barata na Europa, e a Europa está tendo que usar até carvão, voltando à era arcaica ainda, né, para fazer energia. E o petróleo também subiu muito de valor. A Europa, com momentos que nós estamos vivendo de grãos baratos, vamos dizer, nós estamos com grãos baratos. O trigo está barato, a soja está barata, o milho está barato. E como o produtor europeu ele recebe muito subsídio, e quando cai muito o preço internacional, o subsídio tem que ser maior ainda. Então os europeus acabam jogando pedra em nós, principalmente se a gente olhar os franceses, né, que também tem que carregar muito subsídio, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente produz, mais eficiente a gente vai ficando, e a gente consegue produzir com valores cada vez mais competitivos e mais baixos. E isso acaba aumentando a necessidade cada vez maior ali de subsídio na Europa para manter o produtor europeu produzindo lá no campo. Então, eles jogam pedra em nós para tentar barrar a nossa evolução, mas o Brasil só vai evoluir economicamente e o país ser um país de condições adequadas para todo mundo quando o agro for muito mais forte do que é hoje, porque hoje o melhor negócio do Brasil é o agro. Então não temos alternativa, você tem que beneficiar o que é importante, porque dá para ver que as cidades que têm os melhores padrões de vida do Brasil, se a gente pegar as 10 melhores do Brasil, provavelmente as 10 são do agro. Você pega Rio Verde é um exemplo, Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso é um exemplo, você pega Sinop no Mato Grosso, você vai a Rondonópolis, você vai vendo cidades, Luiz Eduardo Magalhães, que são cidades que cresceram, que têm um padrão de vida muito bom, todo mundo tem uma condição adequada, tem emprego, tem salário, não tem fome, né? É tudo vinculado ao agro, para ver a importância que é o agro brasileiro, que a gente tem que conseguir passar para as cidades, porque ainda hoje, por exemplo, a gente não tem um apoio oficial de governo para estimular e mostrar a realidade do que é o agro para a sociedade, né? A sociedade depende do agro, e o agro depende de que tenha um apoio, né, da sociedade para a gente conseguir continuar produzindo e abastecendo não só o Brasil, mas o mundo, né? Nós não temos falta de alimentos aqui, não devemos ter nos próximos anos, vamos continuar tendo os alimentos mais baratos do mundo. Nós temos os alimentos mais baratos do mundo aqui no Brasil, e isso é benéfico para o setor. Wlamir, diante de tudo isso que você comentou agora, nós só temos coisas boas para falar sobre o agronegócio. Mas, por outro lado, como você comentou, temos a dificuldade de fazer com que o meio urbano reconheça, entenda e valorize o que é o agronegócio. Onde está o erro disso? Onde a nossa comunicação falha para que o meio urbano não entenda sobre isso e valorize o agronegócio? E por onde isso deve começar? São as multinacionais que têm que mudar as suas estratégias de marketing? São os produtores rurais que precisam comunicar mais? O que nós precisamos fazer para mudar essa imagem? Olha, eu acho que, quer queira ou não, o produtor também tem uma parte dele que ele poderia melhorar, né? Porque nesse segmento, para melhorar a imagem, primeira coisa, você não pode ser radical de um lado nem do outro, né? Nem de um extremo nem do outro. Você tem que ser coerente e técnico. Hoje nós estamos ainda vivendo nesse setor aí da nossa imagem, vamos dizer assim, é o radicalismo dos dois lados, né? O produtor de um lado colocando que é a pressão, que o mundo depende dele, e é uma realidade, mas não é assim que a gente tem que fazer. E do outro lado nós temos uma mídia muito forte ainda que pressiona e ainda continua mostrando que o agro é um prejudício, que prejudica a sociedade, né? Nós temos uma parte ainda muito grande dos nossos artistas brasileiros que mostram que
o Brasil deveria continuar sendo uma floresta, né? Um cerrado e tudo, só que não dão a solução de onde que sairia o alimento para atender a população brasileira e o mundo, né? Porque não é só nós, é o mundo que depende de nós também. Então, existe uma falha na comunicação, sim, e essa comunicação vai ter que melhorar com o passar do tempo, né? Mas a gente tem que ser uma comunicação mais técnica e profissional, e não aquela enganjada em, vamos dizer assim, em opiniões muito de esquerda, nem muito de direita, nem totalmente liberal, e nem totalmente bloqueadora, né? Como é hoje a gente vê aí, por exemplo, vamos pegar o meio ambiente, né? O meio ambiente tem que ser uma avaliação e uma comunicação muito técnica, e não do espírito de um extremamente ecologista e nem de um extremamente desbravador, né? Então, não pode ser dos extremos, ele tem que ser uma coisa técnica para preservar o meio ambiente, preservar a água, melhorar as condições de poluição que a gente tem. Hoje, os maiores poluidores são as cidades, não é o campo, né? E isso ainda não é visto, né? Hoje, você olha nas cidades, a própria população também, ela acaba relaxando muito, né? Não preserva, joga lixo na rua, joga lixo nos rios, ao passo que o produtor hoje ele já está muito evoluído, né? Você vê as propriedades hoje, o produtor ele não joga mais embalagem de defensivos aí no rio, no chão, ele guarda. O Brasil provavelmente nesse ano já é líder mundial em recolhimento de embalagens, de reciclagem, ou seja, muita gente prega lá fora que nós somos devastador, né? Eles pegam lá, o Brasil está plantando a soja na floresta amazônica, e a floresta amazônica para a soja é quase nada, né? Não representa quase nada no global. E se a gente vê a evolução do Brasil, se deu aí no sul do Brasil e o centro-oeste do Brasil. A agricultura brasileira no norte, no global, ela é muito pequena, né? Então, isso não... E lá fora o pessoal não sabe, parece que todo mundo planta só na Amazônia, né? E nesse ponto a gente tem uma comunicação muito fraca, né? Porque nossos representantes, quando vão para essas conferências de clima, de meio ambiente mundiais, eles vão lá para jogar pedra em nós. É o único país do mundo em que os nossos representantes falam contra nós. E é uma coisa comum, isso teria que mudar, né? Nós teríamos que ter uma posição, veja a posição, por exemplo, com o órgão oficial, a Embrapa, ela defende o Brasil quando se gira o mundo, mas os nossos representantes do meio ambiente não. Aparentemente existe um contrassenso, né? Você olha uma Embrapa, que é um órgão técnico que tem uma importância gigantesca para toda essa evolução que nós tivemos de sair de um país importador de alimentos. Que como eu sou antigo, né, vamos dizer assim, eu comecei nas partes da análise quando o Brasil era importador de milho, importador de arroz, de trigo. Nós importávamos até soja para esmagar, para fazer o óleo, para fazer a margarina. E nós nos transformamos no maior exportador mundial de alimentos. Então, essa transição toda, ela tem um braço muito forte da própria Embrapa, e você vê o pessoal técnico da Embrapa mostrar que essa evolução ela foi benéfica para o meio ambiente. Então, essa condição de a gente captar muito mais CO2 do ar e transformar em oxigênio puro, ao mesmo tempo que a gente transforma em carboidrato, em proteína nas plantas, na cana, na laranja, na soja. Isso a Embrapa coloca muito bem quando ela é chamada aí fora no mercado global. Só que quando a gente é representado por algumas pessoas junto ao governo brasileiro, eles vão lá fora e falam que o Brasil faz errado, né? E não defendem, e quando são indagados, por exemplo, com relação ao meio ambiente, que nem agora está acontecendo fogo ali no Pantanal, né? Eles acusam um governo, acusa outro, acusa o produtor, sem mostrar a realidade técnica. Nós falta a questão técnica, o porquê das coisas e como resolver. Esse é o grande problema. E o setor agrícola hoje está bem resolvido. Nós temos uma legislação ambiental muito boa,
produtor já está adaptado, isso tem que ser mostrado lá fora. Ninguém tem uma legislação ambiental que o produtor é obrigado a preservar no mínimo 20% da área em condições naturais, nativas. É só no Brasil, na Europa não é assim, nos Estados Unidos não é assim. E isso tem que ser colocado quando tem essas discussões para mostrar que a gente preserva e que a gente tem produtos ambientalmente corretos. Porque hoje o nosso maior mercado é a China, né? E a China ela não dá muita bola para essas questões aí. Mas o restante do mercado global ele dá muita importância e a gente poderia estar crescendo mais em demais mercados se a gente tivesse uma aceitação melhor, vamos dizer assim, desde o nosso frango aí, né? Rio Verde é importantíssima, né? Com uma estrutura industrial de frangos aí gigantes, suínos. Então, tudo que a gente conseguir colocar lá fora, que nós fazemos bem feito e com alta qualidade em produtos competitivos, nós conseguimos valorizar mais. Dá para ver que nossos países vizinhos, eles conseguem valorizar seus produtos muito mais que nós somos líder. Por exemplo, vamos pegar aí um bovino ali do Uruguai. Eles conseguem transmitir para o mercado internacional que eles usam pastagens naturais, preservam e vendem o bovino deles mais caro que o nosso, mais caro que o gaúcho, que é do lado ali, né? Então é questão de imagem. Então essa imagem nós temos que começar a melhorar ela e nós fazemos bem feito aqui dentro, só que lá fora eles não conseguem ver ainda, né? Muito bem, estamos conversando com Wlamir Brandalize nesta edição do Boa Tarde Produtor. Vamos fazer uma pausa para o intervalo e na volta a gente continua. Seguimos o Boa Tarde Produtor e nesta edição conversando com o engenheiro agrônomo, professor, analista de mercado, Wlamir Brandalize. Se você tem alguma dúvida, entre em contato 9949-1009 e também através do nosso chat no YouTube da Rio Verde FM. Wlamir, vamos falar sobre as principais tendências para o mercado da soja para o próximo ano. Qual é a análise que se tem? Olha, Leonardo, o que a gente vê é que o produtor brasileiro ele não tem marcha ré, né? Ele só tem acelerador. Isso é benéfico, por isso que nós chegamos onde que estamos, né? Líder mundial na produção, na exportação, na competitividade. E o que a gente está vendo da safra? Nós tivemos um problema nessa última safra, né? Tivemos problema climático, né, na safra de soja, refletiu também um pouco no próprio milho, na safrinha. Tivemos queda de potencial de safra, né? Esse ano nós colhemos aí perto de 148 milhões de toneladas, o ano passado foi 156, esse ano plantamos mais que o ano passado. E o que vem pela frente? Primeiramente nós temos uma boa área já preparada do produtor. Nós estamos naquela fase de transição e evolução, vamos dizer assim, de transformar áreas de pastagem degradada em áreas agrícolas de potencial produtivo melhor para grãos e também para manter a nossa pecuária bastante pujante. Provavelmente nós vamos avançar em pelo menos 500 mil hectares de área de pastagem degradada, que já estão prontas, calcareadas, que vão receber soja. E temos aí uma fase grande aí de renovação de cana, né? Cana vai ser renovada porque o setor do açúcar está com um mercado muito forte internacional, né? A Índia, o segundo exportador mundial, nosso grande concorrente da área da cana, do açúcar, ela teve problemas climáticos fortes nos últimos 3 anos e perdas grandes na produção da cana. E ela, como segundo maior exportador mundial, não está tendo condição de exportar o açúcar e o mercado internacional se abriu ainda mais para nós e o setor da cana brasileiro ele está produzindo mais açúcar para exportação, menos etanol. Isso vê como é que abre uma brecha importante e por isso que nós estamos disparando na produção de etanol de milho também, né? Abriu uma janela gigantesca aí nesse segmento do milho. E esse setor da cana, nas áreas de cana também que estão velhas, cana com baixa produtividade, eles estão renovando para aproveitar esse ciclo de alta do mercado da cana, do açúcar e do etanol. E a gente acredita que 1,5 milhão de hectares de cana vão renovar com soja também. Então há a possibilidade, nós temos aí um crescimento de até 2 milhões de hectares de soja nessa nova temporada, passando aí para talvez 48 milhões de hectares de área de soja. E se o clima for favorável, provavelmente nós vamos ter uma safra de 160, 170 milhões de toneladas.
provavelmente recorde histórico para o Brasil, o maior produtor mundial de soja. Quando você tem uma safra grande, saindo de um ano que não está faltando soja é um produto nesse ano que não está faltando, nós tenderemos aí, como estamos no ciclo, o mercado de soja ele veio no ciclo dos últimos 3 anos de queda de cotação, nós saímos lá de 14, 15 dólares o bushel e agora estamos aí perto de 10 dólares o bushel. A tendência de nós passarmos essa nova temporada muito perto desses 9,5, 10 dólares e meio aí na cotação da soja em Chicago, né? Justamente em função de que temos bons volumes, né? O que a gente espera? Que não caia muito mais do que já caiu, porque sempre o balizador principal, mesmo no Brasil sendo o maior produtor, exportador mundial de soja, continua sendo a safra americana, né? E o produtor americano, nesse momento, né, safra que está evoluindo agora lá, que está na fase de florescimento, formação de vagem, ele está com custo de produção entre 11,20 e 11 dólares e 40 por bushel lá. E o mercado hoje está de 10, 10,5 dólares. Então ele está tendo um prejuízo, então ele não pode vender se ele não vai ter margem. Então o mercado já sabe que chegou já praticamente no fundo do poço do produtor americano. E quando chegar agora na colheita americana, aí, a partir do final de setembro e outubro, o produtor americano vai se definindo já para a nova safra 24-25. E é provável que ele vai cortar uma área de soja, vai aproveitar da política americana de deixar em pousio para receber o seguro do governo, para não plantar, porque ele sabe que abaixo do custo de produção ele não pode negociar. E as áreas que têm potencial de produtividade menor, provavelmente ele vai deixar uma parte sem plantar. Isso pode ser o momento da transição do mercado, né? Que o mercado veio caindo 3 anos seguidos e agora começa a olhar se bateu no fundo, ainda tem um pouquinho para baixo, para tentar recuperar fôlego, pelo menos para cobrir o custo de produção dos produtores americanos, né? Porque abaixo do custo, né? Um país capitalista como é o americano, não pode se produzir. Essa é a regra por lá, né? Porque não existe o produtor produzir gastando 11 dólares e meio bushel e o mercado está a 10, ele não, o governo vai dar 1,5. Não, o governo ele tem um programa de preservação ambiental que ele paga para o produtor em algumas áreas não plantar, e aí ele vai ter essa possibilidade, porque ele não tem dinheiro para assim, eu vou cobrir a diferença do valor para você continuar produzindo grandes volumes. Não é assim que funciona. É subsidiado na Europa, sim, mas nos americanos o sistema é diferente. E por isso que a gente acredita que a gente já está muito perto ou dentro, mais ou menos, da fase de virada, mas nós vamos crescer a área, provavelmente, que não tem como mudar. O produtor vai correr para plantar mais. A nossa dica para o produtor é que o produtor busque os insumos aí com a relação de troca boa, não deixe para a última hora, porque provavelmente nós vamos ter algum problema de logística, porque há dificuldade de navios no mercado internacional, para fertilizantes, para defensivos, para ele fazer uma boa safra e tentar melhorar a produtividade de uma maneira que ele possa ter custo de produção mais baixo por unidade produzida. Aí sim ele vai superar essa fase e o mercado vai lhe trazer uma tranquilidade para frente. E também recomendo ao produtor que você vai precisar de caixa para pagar contas nos meses de março e abril de 2025. De preferência, se prepare com vendas antecipadas da soja, vamos falar em soja, para não estar precisando vender nesse momento que nós vamos ter um pico de oferta, que geralmente pico de oferta faz a cotação ir para o fundo do poço, e aí o produtor pode ter que vender abaixo do custo. Então, se preparar, e o mercado dá essas condições aí para ele se preparar, tanto ele fazer fechamento de dólar, ou o dólar dá uma disparada, faz o dólar, garante o dólar, faz a operação, se quiser fazer uma operação de Chicago, hedge de proteção, faz uma venda antecipada com empresas, trader, cooperativa, ou faz um barter. Ele tem maneiras de negociar para ele não chegar na boca da colheita e ter que vender, ser obrigado a vender na boca da colheita. Normalmente em ano de safra grande, como nós esperamos que vem pela frente, os primeiros momentos na sequência da colheita não são favoráveis para o produtor.
É por isso que existe safra entre safra. Normalmente o mercado melhora entre safra. Safra é muita oferta e cotação menor. É a lógica que provavelmente vai acontecer no próximo ano, mas não acredito que o mercado vai ser ruim para o produtor, que ele vai trabalhar o ano com prejuízo. Ele vai ter momentos piores, momentos regulares e momentos melhores. Então o ideal é trabalhar dentro de uma margem que ele possa ter margem operacional e passar esse, provavelmente eu acredito que possa ser o último ano do mercado de baixa para um mercado que tende a crescer na sequência, porque o mundo não para de crescer, né? O mundo, dá para ver que a população no mundo já batendo as portas de 8 bilhões e meio de habitantes, cada dia temos mais consumidores, né? E os países produtores de alimentos do mundo são os mesmos. E a área agrícola do mundo, ela tem caído, então isso nos dá uma tranquilidade para olhar para frente, em que vemos o setor do agro brasileiro só crescer e cada vez mais. Vamos para mais um intervalo, mas na sequência o nosso bate-papo com Wlamir Brandalize vai continuar. Até já! Voltamos com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor, o seu programa de informações agrícolas na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Continue com a gente até 12:30. Wlamir, vamos comentar agora sobre a expectativa do novo plantio de soja no Brasil e como os produtores estão se preparando. Olha, Leonardo, hoje o que a gente vê da safra nova? Safra nova, o produtor esse ano ele está com soja, né? A comercialização mais atrasada, né? Porque existe sempre aquela comercialização antes do plantio, durante a safra e depois da safra, né? E o que normalmente acontece? Normalmente os produtores antes do plantio eles vendem mais ou menos uns 30% da safra para lastrear em cima dos insumos que ele vai usar. Depois, durante a safra, se tem algum pico de cotações, ele aproveita, né, fazer mais uns 10%, 15%. E depois da colheita, ele tem lá 50%, 55% da safra da colheita para frente para negociar. Esse ano nós estamos com a comercialização relativamente atrasada. Nesse momento temos aí 17%, 18% da safra que a gente vai plantar negociada, basicamente em cima de fixações de valores, aí que o produtor aproveitou momentos de picos aí que tivemos aí nas semanas anteriores, parte em cima de pacotes, trocas, né, de barter, né, que também fez, esse ano muito produtor fez trocas muito boas. Nós tivemos produtores fechando posições aí de pacotes de insumos dentro dos melhores níveis aí desde 2017, porque nós tivemos uns momentos aí desde março, abril, em que fertilizantes estavam muito baratos, defensivos estavam com relação de troca boa, então o produtor aproveitou. Só que nós vamos ter muita comercialização para acontecer depois. E essa comercialização o produtor tem que ter cautela e aproveitando nos momentos que der um pico de preço, para ele distribuir. O que a gente recomenda é distribuir a comercialização durante momentos que o mercado dá aqueles picos de alta, vende parte para não deixar para vender no ano que vem. Em princípio, a indicação é que o clima vai ser melhor que o ano passado, nessa safra de soja, e provavelmente agora em setembro nós vamos começar o plantio num ciclo normal de lavouras. Não há indicativo de uma laninha agressiva que venha cortar chuvas, alguma coisa. Em princípio está num quadro mais moderado, quase neutro, ou uma laninha leve que acaba não trazendo grandes problemas. E a laninha, às vezes, ela acaba ajudando até mais a safra do centro do Brasil e norte, né? Que a laninha geralmente é mais prejudicial para o sul, né? Extremo sul, Rio Grande do Sul, Argentina. Mas até para essas regiões, aparentemente, por enquanto, ela não está dando as caras aí para frente. Então, tem que se preparar que nós vamos ter uma safra grande, uma área maior e provavelmente uma safra maior em produção. Então, se planejar aí para fazer a logística da propriedade, do caminhão, quem precisa alocar caminhão para levar até os armazéns, aonde vai entregar. Se tiver safra cheia, vai ter aquelas filas para entregar nos locais. O produtor fazia a parte de planejamento antecipado para não ficar na necessidade de, durante a safra, correr atrás de insumos que talvez não tenha e durante a colheita ter dificuldade para colher e entregar, né? Porque também tem aqueles que contratam colheita, né? Também se preparar para isso, para trabalhar tudo num quadro mais regular, né? Sem correr riscos, né? Isso que a gente recomenda,
porque em princípio nós vamos para uma safra em condições normais de clima e é uma safra que vai provavelmente vir cheia e muito produtor provavelmente vai poder bater recorde de produtividade, porque temos muita tecnologia nova chegando, tecnologias biológicas aí que estão funcionando bem, então nessa parte de meio ambiente até melhorando, né, com essa nova fase que nós estamos entrando pesado aí. O Brasil hoje já é líder em consumo de produtos biológicos, né, para a produção de lavouras, então tem muita coisa para o produtor fazer e agora que nós estamos ainda antes do plantio, se preparar para tudo isso aí, né, como qualquer atleta. Nós estamos na fase da Olimpíada, o atleta está na Olimpíada, ele está lá porque ele se preparou muito antes. E lá na Olimpíada é a fase dele expor. O produtor não, se prepara agora, está tudo pronto, depois ele vai fazer a safra para ele chegar na safra sem correr riscos, né, sem ter percalço pelo caminho. Wlamir, e o que a gente pode esperar sobre as exportações de soja no curto e também no longo prazo? No fechamento de julho da SECEX, das exportações, nós batemos recorde histórico de exportação nesse ano, de janeiro a julho. O mês de julho foi recorde histórico para julho, porque o maior comprador do mundo é a China, né? Deve importar mais de 110 milhões de toneladas de soja esse ano. E como os Estados Unidos têm problemas para a saída dos navios ali pelo canal do Panamá, ainda continua com problema, e os navios têm que ficar muito tempo parados, então o navio dos Estados Unidos está tendo que sair lá dos Estados Unidos do Golfo e descer até aqui no sul da África, e acaba ficando mais caro o frete americano do que o brasileiro. Então, esse ano nós estamos levando vantagem, nós estamos vendendo mais do que imaginávamos na soja. Nós vamos fechar o ano com a exportação provavelmente menor que o ano passado, porque o ano passado a safra foi recorde, e esse ano nós temos uma demanda interna maior, mas até agora veio o recorde, então acredito que nós vamos exportar nesse ano aí perto de 120 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo. O grão provavelmente um pouco mais de 85 milhões de toneladas. Mas vamos mantendo o recorde, né? O Brasil vai seguir como o maior exportador. As exportações devem seguir nesse restante de ano agora, com um ritmo menor, né? E agora nós começamos a embarcar mais forte no lado do milho, né? Os portos agora se dedicam mais a milho. E o que a gente poderia estar melhorando ainda não estamos, e aqui a gente tem que criticar os nossos representantes lá em Brasília, porque ninguém tem feito nada nos últimos 10, 20 anos para melhorar as condições dos portos brasileiros. O Brasil, há 20 anos atrás, exportava 20 milhões de toneladas, 15 milhões de toneladas de grãos por ano. E hoje nós estamos exportando mais de 150 milhões de toneladas. E os portos são os mesmos, com exceção de alguns portinhos pequenos que tem no norte, no corredor norte. Mas no restante, nós temos que estar hoje numa realidade de uma privatização desses portos. Paranaguá, Santa Catarina, Rio Grande, Santos, os Nordeste, para dar liberdade para aumentar a capacidade. Nós temos uma capacidade dos portos hoje de embarcar de 15 a 17 milhões de toneladas por mês de máximo, e nós estamos estrangulados. Por que a gente não consegue exportar muito mais soja agora no segundo semestre? Porque tem o milho. E se a gente exportar 8 milhões de toneladas de milho, nós poderíamos exportar no máximo 7 de soja. Agora, em julho, nós exportamos mais de 11 milhões de toneladas de soja e quase 4 milhões de toneladas de milho. Então, nesse volume, nós fechamos a capacidade. Nós tínhamos que estar hoje, o Brasil, com capacidade de estar exportando 30 milhões de toneladas por mês, que melhoraria a condição do produtor, o prêmio pago seria melhor, os navios que chegariam não ficariam um tempo parado. Isso a gente tem que melhorar. Então, isso, a questão de logística, tem que melhorar muito, mas a exportação vai continuar, né? O mundo quer comprar soja brasileira, e até quando Deus fez o Brasil, ele fez o Brasil melhor que os outros, né? Porque a nossa soja tem de 44% a 48% de proteína, soja americana tem de 42% a 44%, argentina de 43% a 45%, ou seja, nós temos uma soja com mais proteína, porque quando você faz uma ração com farelo de soja, você usa o balizador, a proteína. Então a nossa soja vale mais. O chinês geralmente
quando ele tem a opção, ele dá preferência para comprar brasileiro. Dá para ver que ele comprou muito mais soja brasileira esse ano do que comprou nos Estados Unidos nas proporções dos anos anteriores. Ou seja, nós vamos continuar sendo o mais procurado porque nós temos o melhor produto. Wlamir, vamos falar sobre essa questão do mercado de ração animal. Como está esse mercado e também quais são as novas demandas e tendências para o setor? Olha, nós temos o privilégio de estar no melhor país do mundo para ração também, né? Então veja como é que quem vem falando, o Brandalize é um cara que é otimista no extremo. Na realidade, eu sou otimista com o agro, né? O nosso agronegócio, ele é otimista mesmo, porque eu conheço todos os outros agros, europeu, americano, e nós somos melhores. Nós temos os componentes de ração, os mais simples possíveis para fazer ração. Nós temos milho, soja, com produção bastante eficiente e competitiva. Nós temos a ração mais barata do mundo e a melhor em qualidade. Nós temos condição de produzir o frango mais barato do mundo e o melhor em qualidade, o suíno melhor do mundo e o melhor em qualidade. Temos a condição de produzir o ovo mais eficiente e barato do mundo também. Então, e dá para ver que ano após ano nós vamos batendo o recorde de produção e consumo de ração e vamos continuar. Não acredito que isso vai mudar aí, pelo menos para frente. Eu não consigo ver ainda um momento que nós vamos parar de crescer e evoluir no setor da ração, porque o mundo cada vez mais vai precisar de proteína, porque a nível global, a população do mundo em geral, com relação à alimentação, ao carboidrato, ao energético, vamos dizer assim, para o ser humano, grande parte do planeta já consome a energia, o carboidrato necessário. O que a gente vê ainda de muita carência a nível global é a questão de demanda e a questão da proteína. E a proteína, ela vai ser lastreada em cima do ovo, em cima do frango, porque daí começa o ciclo, né? Se onde tem o poder aquisitivo menor, começa com o ovo, que é mais barato, daí depois ele passa com o frango, que na sequência é o que tem um valor um pouco maior que o ovo, mas mais barato que o suíno. O suíno na sequência, que é a carne mais consumida do mundo ainda, mas provavelmente em 2 anos, 3 anos, o frango vai passar ao suíno. A suína é a carne mais consumida lá da China, por isso que nós vendemos tanto para a China, né? Eles devem consumir quase 60 milhões de toneladas de carne suína esse ano, por lá. Além deles serem os maiores importadores de carne de frango, de suíno também. Então, esse segmento do setor de ração, ele vai continuar crescendo a nível global, porque há uma carência nutricional a nível global, de pelo menos 1/3 da população do mundo, desses 8 bilhões e meio, que come muito menos proteína do que precisa. Então nós temos um mercado potencial crescente, além de que tem o próprio mercado de crescimento, quem tem poder aquisitivo maior de consumir mais proteína, né? Então isso é um fator que vem acontecendo e vai continuar. E aqui no Brasil nós estamos aí evoluindo e certamente dá para ver que nesse ano há uma expectativa, só para ver um proporcional, nós vamos ter um avanço aí talvez de 6 ovos per capita no ano de consumo interno ovo. Então, se a gente pensar, se tiver um avanço de 6 ovos per capita, nós vamos ter aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de ovos a mais. Então, só isso dá um volume de 1,5 milhão de toneladas de ração só para cumprir esse pedacinho adicional aí de ovo que a população vai consumir. Então, até a gente brinca, não tem picanha para todo mundo, mas ovo tem. Ovo dá para fazer, galinha bota 20 e poucos ovos por mês, então dá para ter ovo para todo mundo. O ovo é um alimento espetacular. O frango também dá para ter para todo mundo. Carne de suíno está evoluindo muito rápido no mercado brasileiro, para o paladar do brasileiro, também é um que consome muita ração. Carne de boi, carne bovina é a carne mais nobre dentro das carnes. Uma vaca tem só um bezerro por ano. Então não tem muita mágica para fazer com que a carne bovina chegue com um valor competitivo ao valor do frango, do carne de suíno, e esses sempre vão ser mais baratos e certamente são os que vão mais crescer aí em demanda a nível nacional e mundial também, justamente para cobrir aí a necessidade que existe da proteína para o ser humano. É por isso que eu vejo aí que o setor da ração ele vem batendo recorde de produção e certamente não vai parar, vai continuar tanto porque nós somos líderes na exportação do frango mundial, né?
Nós vamos passar de 5 milhões de toneladas de carne de frango exportadas esse ano, liderando, disparado o primeiro exportador. Suíno, provavelmente o ano que vem, em 2026, nós seremos o maior exportador mundial também, porque nós temos uma carne de suíno muito competitiva e de alta qualidade. Então, e a ração, né? Suíno é ração, frango é ração, ovo é ração, leite também é ração. E também estamos evoluímos muito na produção do leite. E existe uma pressão internacional gigantesca aí sobre os países que produzem leite com subsídio, né? E a tendência é esses subsídios começarem a cair a nível internacional. E nós temos uma competitividade maior, né? Nós temos um privilégio de estar num país tropical também. Isso ajuda no segmento todo, né? De fazer a proteína e o próprio leite mais competitivo, né? É muito difícil de um país que fica 4, 5, 6 meses embaixo da neve conseguir produzir qualquer um desses aí com uma maneira que venha competir conosco, né? Então, eu acho que esse segmento de ração ele não vai parar, não. Ele vai avançar e cada vez mais. Vamos para o nosso último intervalo e a gente continua daqui a pouco. Já estamos de volta aqui no Boa Tarde Produtor, chegando ao final desta edição aqui na Rio Verde FM. Hoje nós tivemos a satisfação de conversar um pouco mais com Wlamir Brandalize. Ele que é engenheiro agrônomo, professor, analista de mercado, com mais de 40 anos de experiência, trazendo muitas informações relevantes para você, produtor rural. Wlamir, vamos às suas considerações finais. Olha, Leonardo, eu primeiramente quero desejar a todo produtor aí do Rio Verde, da região sudoeste goiana, que eu conheço bem, um lugar espetacular, um dos lugares mais bonitos do mundo, né, na produção, né, as lavouras, que desejam uma safra grande, que venha uma safra com um clima favorável, o produtor faça bem feito, o que ele já sabe fazer, né? Dá para ver que até o trem que passa aqui perto leva a sorte do porto, está comemorando o produtor aí. Pois é. Então aqui passa uma linha férrea aqui perto, por isso que está. Então, desejando ao produtor que venha uma safra grande, o plantio vai começar em poucas semanas. E produtor, se prepare que vai ser um ano que não vai ser aquele ano que o produtor vai ter a glória de chegar e só ver cotações subindo. Nós tivemos aí momentos interessantes nos últimos 3, 4 anos aí que o produtor só via as cotações subindo. Nós vamos entrar num ano que eu acredito que o ano vai ser um ano exatamente como é um eletrocardiograma. Quem já fez um eletrocardiograma vai ver que tem uma setinha que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Produtor, espere que o ano vai ser nesse estilo, mas certamente você não vai infartar, não vai parar. Vai ter momentos que vai estar com a cotação melhor, outro vai estar pior. E de preferência aproveite nos momentos que está apontando para cima, fazer a média. Não espere milagres, mas certamente vai ser um ano que vai dar para superar, vai pagar a conta, vai conseguir trabalhar com uma margem talvez menor do que a média dos últimos 5 anos, mas é uma fase de transição, provavelmente vai ser o último ano de fase de baixa no mercado. Depois nós entramos num ciclo, que as lavouras são de ciclos, num ciclo de recuperação e de crescimento, porque o mundo não para de consumir e a demanda global ela vai continuar crescendo e é só uma fase de transição. E o nosso setor é o mais competitivo do mundo, então nós vamos continuar aí, vamos continuar produzindo e vamos fazer bem feito, que a gente já sabe fazer, né? Um grande abraço, Wlamir. Obrigado por esses momentos que passamos aqui conversando com a nossa audiência através da Rio Verde FM. Satisfação ter essa oportunidade e que ela ocorra mais vezes. Obrigado, Leonardo. Um abraço a todos. Sucesso, produtor aí da região sudoeste goiana. Muito obrigado. E assim chegamos ao final desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM. Este programa estará na íntegra no nosso canal no YouTube. De repente você chegou agora, fique tranquilo, tem todo o nosso bate-papo lá no nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima edição.